Boa tarde. Vamos começar agora a segunda fase do nosso simpósio, né? São 3 fases. Agora nós vamos debater a improbidade administrativa em matéria financeira e tributária. Né? Agradeço a presença dos nossos palestrantes, promotor Vinícius Cavalheiro, né, o procurador do Estado, Dr. Maurício Mota, e o procurador do município, Gustavo da Cama Vital de Oliveira. Viu? Nós somos bem democráticos, um de cada instituição. Então, vamos começar pelo promotor de justiça, Dr. Vinícius Cavalheiro. Muito boa tarde a todos. É um prazer enorme poder estar aqui na EMERGE, debatendo com vocês um tema que para o Ministério Público é bastante caro, bastante relevante, e que eu acho que, especialmente nessa área, na seara do direito tributário, financeiro, eu diria até orçamentário como um todo, ele vem crescendo de poucos anos aqui, ganhando evidência, normalmente em virtude da situação em que o próprio Estado se encontra, né? Pelo menos aí desde 2016, 2017, lutando para manter suas contas em dia. E situação essa também que não difere dos demais entes federativos, municípios, de certa forma também a União, pelo que a gente pode acompanhar dos noticiários e dos debates que são promovidos. Então, estamos realmente vivenciando um momento que temos que repensar sobre o nosso futuro, sobre o que fazer, sobre as nossas prioridades, sobre as nossas noções de Estado, para que a gente possa seguir aí adiante com um pouco mais de segurança, um pouco mais de clareza, né? Sobre quais são as principais funções que nós vamos querer daqui por diante. Pois bem, em 2017 foi criado no Ministério Público o GAESF, é um grupo que já vinha de anos mais focado na questão mais criminal, especialmente nos crimes de sonegação fiscal, e agora, porque entendemos que ela anda em paralelo na análise orçamentária e financeira, nós conseguimos pleitear, e hoje o grupo é criado já com a noção também não criminal da análise da gestão financeira. Não só com a finalidade, vamos colocar assim, sancionatória, né, para a parte da improbidade administrativa, mas também para o acompanhamento das políticas públicas que entendemos que são relevantes nessa área. Para que a gente possa, eu acho que a maioria dos que já passaram aqui pela manhã, infelizmente não consegui chegar a tempo para acompanhar as palestras, mas eu acredito que os que já estiveram aqui já puderam contribuir, de certa forma, sobre o conceito de improbidade, em que peso e que medida ela se aplica. E eu acho que me restaria começar a falar com vocês, então, o que seria uma improbidade na área da gestão financeira, tá? Estão ouvindo aí atrás? Na área da gestão financeira, tributária e orçamentária. Pois bem, como isso aqui é uma palestra de direito, a gente tem que citar normas, né? Tem que citar leis, tem que citar um paradigma. Paradigma da improbidade, acho que todos já sabem, está no artigo 37, parágrafo 4º, tá? Em que ele prevê a possibilidade do sancionamento de algumas medidas, pois o Constituinte ele não quis dizer o que era uma improbidade, ele quis prever que ela existe e o que poderia ser feito a partir daí. Esse conceito também segue mais ou menos a mesma regra na própria lei instituidora, na Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429, no seu artigo 1º, onde ele nomeia que o ato tem que ser, deve ser praticado por qualquer agente público, servidor. Então, ele só dá um norte. Quando a gente pensa em gestão e pensa em, eventualmente, sancionar alguém por algum tipo de gestão, administrativa, tributária, financeira, tem que haver a participação direta ou indireta, né, com uma omissão ou com uma comissão, um ato praticado de um agente público. Esse eu acho que é o cerne da questão. Também, agora já levando um pouco para
o caminho para a questão tributária e financeira, a Convenção Interamericana contra a Corrupção, internalizada através do decreto legislativo que está aí na tela, 152, promulgada por decreto, ela, além de traçar também linhas gerais sobre como cada Estado-membro deve agir quando diante de um ato de improbidade administrativa, ela deixa bastante nítida a preocupação dela com a gestão financeira ao tratar, especialmente nos seus tópicos 6 e 7, que a Convenção, os Estados partes, convém considerar a aplicabilidade de medidas em seus próprios sistemas institucionais destinadas a criar e manter e fortalecer sistemas para arrecadação e controle de renda que impeçam a prática da corrupção. E leis que vedem um tratamento tributário favorável a qualquer pessoa física ou jurídica em relação às despesas, aí eu acho que estou um pouco, mas com relação às despesas efetuadas com violação dos dispositivos legais dos Estados. Por aí vai. Quando pensamos em improbidade administrativa, eu acho que o histórico de atuação também do Ministério Público caminha nesse sentido, a gente verifica muito que são atos voltados à despesa. Então, vemos superfaturamento de obras, entregas de serviço a menor, corrupção praticada por trocas de atos mais voltados no gasto público. Pouco se tratava com relação às receitas públicas. Como é que se pratica um ato de corrupção voltado à receita? Como é que ele se pratica um ato de corrupção voltado ao tributo? Como isso impacta no orçamento? Como isso gera dano erário? Porque eu acho que esse é o cerne da questão. Observar um ato de improbidade administrativa significa dizer aquele ato que o gestor deveria agir com cautela e que gerou um dano à administração, especialmente ao Tesouro, aos cofres públicos. Sinceramente, eu tinha que citar o meu amigo Emerson, né? Eu acho que não tem como um promotor de justiça do Estado vir para algum seminário, falar de improbidade e não mencionar o Emerson. Capaz dele puxar minha orelha se encontrar comigo no elevador daqui a pouco e dizer que eu não o citei. Então, mas eu acho interessante esse trecho do livro dele, porque ele traduz exatamente o conceito que a gente quer trabalhar daqui por diante. Só para atinar as palavras, não sei se os senhores conseguem ler com tranquilidade, especialmente os de trás, mas para as palavras que estão destacadas, porque quando se pensa em probidade ou improbidade, ele quase que vincula o conceito da moralidade administrativa, né? E isso fica bastante claro em certas atuações, em certos atos que os senhores já puderam acompanhar, ainda que pela imprensa. Mas Emerson é um dos primeiros a falar que não é só com relação à moralidade que a gente pode verificar uma sinonímia com os atos e com a Lei 8429, com os atos previstos na Lei 8429 como puníveis. Na verdade, como ele diz, a moralidade administrativa não é o único. Todos os atos dos agentes públicos devem observar a normatização existente, o que inclui toda a ordem de princípios e não apenas o princípio da moralidade. No âmbito das estruturas estatais de poder, a concepção de boa gestão administrativa, em sentido algo diverso que se verifica no direito privado, confere igual importância e intensidade. Ao longo da nossa Constituição, nós temos dezenas, digamos talvez até uma centena de princípios que regem a boa administração em cada uma de suas principais funções. Função legislativa, função administrativa, função judiciária. Nós temos muitos princípios que regem o tratar processual, temos princípios que regem também a boa gestão tributária, a economicidade, o controle interno. Qualquer ruptura de um princípio motriz, de uma base regulamentar, daria ensejo, então, em tese, à improbidade administrativa. É claro que, se verificado também com as outras normas, com as outras regras que regem a Lei 8429. Temos que verificar o conceito subjetivo do ato de improbidade, em que peso, em que medida aquilo foi só uma irregularidade, ou aquilo infringiu, de fato, um bom atuar na gestão. E dentro dessa normatização, desse conjunto, dessa miríade de normas existentes sobre a administração, digamos aqui também a tributária, é que nós temos que conceber um ato de gestão como sendo talvez o mais importante para que a gente possa gerar algum tipo de sanção. Então, dentro desse somatório desse conceito de moralidade, observância de regras e boa gestão administrativa, no caso aqui eu diria a gestão fazendária, né, é que nós vamos trabalhar o conceito da improbidade no campo do direito tributário, orçamentário e financeiro. Para falar de direito orçamentário,
eu acho que todos aqui à mesa, os senhores aqui na plateia, já têm algum conceito sobre a principiologia, sobre a gestão, sobre as normas que regem o direito orçamentário. Eu queria fazer um exercício com os senhores um pouco diferente. Eu vou tentar falar menos juridiquês e trazer mais números, que aí os senhores vão poder tirar suas próprias conclusões do que foi ou do que é uma boa gestão orçamentária e financeira. O que é mais elementar, eu acho que é um bom exemplo para trazer aqui para os senhores, ante ao estado das coisas, eu quis trazer ao longo da palestra aqui os números aplicáveis ao estado do Rio de Janeiro. Então, pois bem, nós temos esse primeiro slide em que apresentamos, vou tentar chegar um pouco para cá, porque a visão já não, a idade já não favorece tanto. Nós temos um slide que tem 4 linhas, um azul, não sei se todos estão conseguindo enxergar. A linha azul, a primeira, ao alto, ela é a linha que traça desde 2014, fizemos um recorte histórico também dos últimos exercícios já encerrados, 2014 a 2018, a receita total do Estado. São os dois orçamentos, orçamento Tesouro, orçamento previdenciário. O somatório delas em bilhões tem essa curva que está apresentada aqui. 78 bilhões em 2014, 75, chegamos a 65 em 2016, chegando a 82 em 2018. Esses valores são valores históricos, absolutos, eles não estão atualizados, não tem nenhum índice de correção, tá? Então, onde a gente verifica que, de repente, até que o número se estabiliza, a gente tem que pensar que sobre ele a gente pode pensar em algum índice de atualização, pelo menos aí na casa dos 4%, para a gente ver que, na verdade, mesmo naqueles em que houve uma pequena curva ascendente, a numeração real dele seria uma curva mais decrescente. Mas, pois bem, acompanhando esse gráfico, nós temos logo abaixo as receitas tributárias. São receitas efetivas, tá? As que efetivamente ingressaram nos cofres públicos ao longo desse período. Então, nós vemos que em 2014 ela alcançou, de todos os tributos arrecadados do Estado, alcançaram 42,5 bilhões, chegando em 2018 a 53,3 bilhões de reais. E eu quis fazer 2 destaques aqui que eu acho os mais importantes, ICM e ROD, que são as 2 principais receitas, e não raro a confusão quando se fala de royalties, quando se pensa petróleo, quando se fala previdência, quando se verifica securitizações, antecipações de receita. O que eu quero dizer é que o ROD, sim, é uma receita muito importante, está aí o quadro para não nos deixar mentir, mas a mais importante de todos é o ICMS. O ICM quase cola no total das receitas tributárias, isso sempre foi assim e creio que vai continuar acontecendo. Então, enquanto, por exemplo, em 2018 nós tivemos a arrecadação de ICMS 41 bilhões, o ROD, que atingiu o seu máximo de arrecadação ao longo de toda a história que o Estado pôde perceber esse direito, esse financiamento, ele chegou a 13. Tá? Verificamos também que o ICM ele tem mais ou menos uma curvatura, ele tem uma linha quase retilínea, porque por mais que haja variação da economia, macroeconomia ou microeconomia, ela tem mais ou menos uma estabilidade, ao passo que o ROIC é muito mais aleatório, sujeito a outros tipos de mudança, variações cambiais, variação de preço de Brent e por aí vai. Ele é volátil por excelência. Em termos percentuais, ali tinha os termos numéricos, acima 100% as receitas totais e em percentuais o que representa cada tipo de receita para o Estado. Mais uma vez com destaque é o ICM, que ele chega a alcançar em 2016, no auge da crise do Estado, a 54,1% total de todas as receitas que o Estado recebeu, ao passo que o ROIC, 5,4%. Pois bem, então se vamos pensar em receita, se vamos pensar em probidade na área tributária, se vamos pensar na área financeira, tributária e orçamentária, tendo a fazer a primeira conclusão com os senhores, que eu acho que o principal foco que nós temos que ter em mente é em que importância qualquer ato de gestão financeira, administrativa, tributária e por aí vai, ela compromete os recebíveis de ICMS. Quais são os atos de governo que colocam isso adiante? Quais são os atos de governo que, de certa forma, impedem uma melhor administração dos recebíveis de ICMS? Voltando à questão dos números ainda, quando se planeja um orçamento, e a gente tem que só fazer, de repente, um primeiro parênteses aqui, pensemos o orçamento como um fluxo. Ele nasce no ano anterior com uma lei, onde se prevê receitas e autoriza despesas, imaginando o gestor
que aquele dinheiro vai chegar até o final do mês naquele volume. Ou seja, exemplo, na LOA de 2014, se planejou receber 77 bilhões de reais de receitas totais e, por conta disso, eu autorizo a despesa no mesmo volume, fazendo com que o orçamento fique equilibrado, sem haver necessidade de realizar os ditos cortes, ou, na guerra jornalística, contingenciamentos. Cortes ou contingenciamentos. Só que há anos em que você prevê a receita num determinado patamar e ela não se realiza. Ao longo do exercício, a receita não ingressa nos cofres públicos do Estado assim como ele imaginava que deveria receber. Só que eu planejo a minha despesa, eu autorizo a minha despesa no mesmo volume. Exemplo, se em 2016, que foi o caso, foi prevista 79 bilhões de receitas totais para o Estado, ele chegou a um determinado momento em que a despesa o alcançou, mas no ano seguinte, 2017, a receita que já havia sido comprometida em 2016 já foi prevista para 2017 num patamar menor. Só que eu já não tinha mais muito como cortar a despesa. Quando há um certo inchaço, um planejamento equivocado dos números da receita, ele pode alavancar a despesa de uma maneira tal que no ano seguinte eu não consigo mais cortar. O que eu estou querendo dizer com isso, Vinícius? Se eu recebo dinheiro pontualmente, a receita ela não é corrente, eu jogo a minha despesa e coloco uma despesa corrente, no outro ano essa despesa vai se manter estável, só que aquele dinheiro não vai entrar. Isso gera caos na administração. Geram escolhas que muitas das vezes são questionáveis dentro do planejamento da gestão orçamentária como um todo. E aí nós vemos determinados contratos não serem pagos, não serem cumpridos, salários não serem pagos, previdências cada vez mais deficitárias e por aí vai. Quando isso acontece em um ano, isso gera um certo caos. Quando isso se desestabiliza para os exercícios seguintes, isso gera uma situação verdadeiramente diferenciada, que é onde estamos agora. Porque se continuarmos acompanhando, nós vemos que a LOA ela já veio deficitária em 19 bilhões, desequilibrada em 19 bilhões, por causa das frustrações de receitas que aconteceram naquele ano, e elas se seguiram assim ao longo dos outros exercícios. 2017, primeiro, 2018, 2019. Sendo certo que em 2016, muito embora não tenha havido já na LOA uma frustração de receita prevista, ao longo do exercício foram feitos dezenas, milhares de contingenciamentos de despesas. Despesas que já estavam autorizadas, contratos que já estavam em vigência, só que já se sabia que não ia ter recursos suficientes para custeá-los. Isso gera rolamento de dívidas internas. Em gráficos, os números, só porque às vezes as cores chamam bem a atenção, né? Às vezes maior do que os números, e a gente vê aí o comportamento na LOA da frustração da receita em 19,4 bi em 2017, 10 em 2018, 8 em 2009. São números que se somam, tá, gente? Não são números que vão se perdendo ao longo dos exercícios. São números que se somam. A frustração do ano anterior teria, para que ela voltasse à normalidade, teria que gerar um superávit do mesmo tamanho no ano seguinte para que a gente pudesse voltar a ter um equilíbrio entre receitas e despesas ao longo do próximo exercício. Como eu falei para os senhores, isso gera um crescimento de dívidas internas, os famosos restos a pagar, contabilizados como restos a pagar, processados ou não processados. Na contabilidade se difere só se foi, de certa forma, já se cumpriu todo o ciclo da despesa, havendo a autorização final sem o pagamento, ou se não houve essa autorização final. Você vê que o crescimento é abrupto. De 2014, onde grosso de receitas extraordinárias entraram, a gente teve um número ainda pequeno, razoavelmente pequeno, ou pouco comprometedor em restos a pagar de evolução. Já em 2015, isso quase triplica. Em 2016, ele mais que duplica o anterior. E assim vai. Por mais que diminuamos em 2018 o número, estamos ainda com um passado de dívidas internas bastante significativas e, de certa forma, também bastante comprometedoras ao equilíbrio orçamentário. Veja bem, já temos uma LOA desequilibrada. Soma-se a isso despesas de exercícios anteriores, fazendo com que a situação realmente fique bastante deficitária.
É preciso que isso seja pensado num primeiro momento para que a gente possa tentar traçar certas alternativas de atuação daí por diante. Dívida pública consolidada. Aquelas dívidas que, inclusive, já vêm desde 1997, 1998, 1999. O famoso estoque da dívida. Um dos fatores que levaram ao plano de recuperação. O Estado do Rio de Janeiro ele vinha mantendo, força de um acordo firmado em 1997 com a União, o pagamento da dívida, que ela foi a avalizadora, né, de todos os, quase que todos os entes públicos que tinham dívidas externas e internas, na casa dos 13% da receita corrente, que eles chamaram de receita corrente real. Isso fazia com que o comprometimento com o orçamento pelo pagamento da dívida com a União se mantinha mais ou menos equilibrado. Não importa o número que fosse, que era devido, ao longo do exercício, eles pagando 13%. Quando foram firmados novos contratos, diretamente do Estado, com outras instituições financeiras, não se olhou para esse percentual. O que se paga a partir das novas pactuações são valores crescentes, anuais, e muitos deles, inclusive, em dólar. Mas isso faz com que o estoque aumente, de certa forma, até incontrolavelmente. Por quê? Porque enquanto se contraiu aquelas operações de crédito há uns 3, 4, 5 anos atrás, o dólar estava na casa de 2,5, 2,7. Hoje o dólar está quanto? 4. 4,3, 4,5, por aí. Isso faz com que a rolagem da dívida aumente sem que a gente tenha muito controle. Hoje, chegando ao final de 2018, a casa dos 153 bilhões de reais. Claro que não é dívida, vai ser paga em um ano, em poucos anos. São dívidas que se perpetuam, tá, comprometimento até 2039, 2040. Mas o volume chega a ultrapassar a casa do triplo da disponibilidade que o Estado tem para o pagamento. Fizemos esse recorte aqui também bem interessante, com a ajuda do nosso analista do Tribunal de Contas, de dar um panorama de como foi a evolução dessa dívida, do estoque da dívida ao longo do exercício, para que a gente possa verificar o seguinte: 2001, que é o primeiro ano ali da barrinha à esquerda, nós temos, primeiro, antes de mais nada, nós temos 3 cores aqui, três linhas, uma verde, uma azul e uma vermelha, sendo a verde o percentual entre as duas, a azul e a vermelha, a azul sendo o endividamento, a curva de endividamento, volume real de endividamento, e a vermelha a receita corrente do Estado, líquida. Pois bem, se acompanharmos pela verde, nós verificamos que em 2001 ela estava no auge. Foi o ano em que, até os meus colegas de trabalho falam, é o ano em que os esqueletos saíram dentro do armário. Início da vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não havia muita metodologia sobre o que fazer para se buscar o equilíbrio orçamentário ao longo dos anos, então se colocou tudo para fora, que se tinha de dívidas, de pagamentos, de receita, e aí se verificou que, num primeiro momento, o comprometimento com o endividamento do Estado do Rio de Janeiro era na faixa de 240% do total da sua receita corrente líquida. Era absolutamente ingovernável. Por força de alguns esforços orçamentários, administrativos, ela veio numa curva descendente, alcançando ali o seu pico de decréscimo em 2010. Verificamos que ela chegou ali em 2010 na faixa dos 160%. Veja bem, nunca chegamos ao 100%, né? Você equilibrar a sua dívida com o total de receita que você tem disponível para pagar. Isso o Estado do Rio de Janeiro ainda não atingiu. Mas em 2010 ele chegou perto disso. E manteve-se mais ou menos equilibrado até 2013. O que aconteceu de 2013 para cá? Dezenas de operações de crédito, dezenas de empréstimos que o Estado pegou para financiar os grandes eventos. Copa, Olimpíada. O volume total de empréstimos, de receitas que ingressaram nos cofres públicos do Estado, nesse período de contração de empréstimos, foram 24,7 bilhões de reais, dos quais 43%, foram para a função de despesa denominada transporte. 5,7% em encargos especiais. O que é isso, Vinícius? Isso é isso, que está bem difícil de ler.
A letrinha está bem pequenininha. E que vocês vão ter que fazer exercício de confiança em mim. Nem eu daqui estou conseguindo ler direito. Desses 10, 7,9 foram para a instalação do metrô, linha 4 do metrô. 7,9 bilhões de reais de empréstimo em dólar para pagar a linha 4 do metrô. Que, se eu não me engano, não acompanho especificamente essa análise do Tribunal de Contas, chegou-se à conclusão que tinha 2,3 bilhões de reais de sobrepreço. Ou seja, estamos pagando juros em dólar da propina, sobrepreço. Isso dói. O contrato estaremos pagando até 2040. Isso dói. Se isso não é razão para uma improbidade administrativa, eu não sei o que seria. Outro, que eu não sei se é tão ruim quanto, a amortização da dívida com a União. 5,3 bilhões de reais. O Estado tem uma dívida com a União que data de pelo menos 1997. Ela vinha num patamar de 13%. Desculpa a repetição, mas só para a gente fixar bem. Chegou em 2013 e 2014, foram contraídas dezenas de operações de crédito, dezenas de empréstimos, dentre os quais 5,3, ou seja, 21% do total desses empréstimos foi para pagar a dívida com a União. Ah, então foi com juros menor. Não, foi com juros maior. Repetindo, eu tinha um contrato, eu tinha um empréstimo com a União, que eu pagava um juros menor, eu contraí empréstimo lá fora para pagar com juros maior a dívida que eu tenho com a União. E por aí vai. Muito sério, né? Temos aqui 1 bilhão de obra do PAC, que também é alvo da Lava Jato, sem criticar nem elogiar, está sob severa investigação. E temos aí uma infinidade de outros contratos que também não foram executados na sua integralidade. Muitos dos quais acabaram sendo encaminhados para outras finalidades públicas, não as previstas no contrato, ou as previstas na lei autorizadora, mas foram para outras finalidades públicas. Aí, em 2013 em diante, olha o que acontece com a curva verde, que estava lá em 160%, volta para 280%, chegando em 2018 ao comprometimento de 260% da receita corrente líquida do Estado. Mais um gráfico que eu acho interessante, essa é a natureza da dívida. Tá? Sendo o azul e a cor meio indefinida, que está ali no meio, logo acima do azul, bem pequenininha, os refinanciamentos com a União. As operações de crédito interna são aquelas em curva crescente cinza claro, e as externas em cinza escuro. O que são isso? Essas duas cinzas, claro e escuro, acho que é cinza escuro que está no topo, né? Está aparecendo mais cinza escuro. Estava marrom na origem, agora ficou cinza escuro. São desses contratos novos que o Estado fez. Isso não quer dizer que a dívida com a União diminuiu, tá? Aquele azul ali dá a impressão de que a dívida com a União diminuiu. Não, não diminuiu. Ela só teve frente agora uma nova dívida que, diferentemente da contraída com a União, acabou crescendo mais do que ela. Nossa, bravo. Veja bem, eu não quero dar um tom aterrorizante, não é isso? O povo sair daqui, o Vinícius vai apanhar. Eu já estou ficando com medo. Uma vez falar de benefício fiscal na Firjan, eu me senti assim, cheio de mira laser na testa, mas é só porque eu acho interessante que todos saibam. Em primeiro lugar, que são dados extraídos de processo Tribunal de Contas, Secretaria de Fazenda. Então, são números que o próprio Estado, controle interno, externo, eles fornecem a quem está acostumado, a quem está vivenciando o dia a dia desse tipo de fiscalização. E a intenção de mostrar isso para os senhores é que, de fato, nós temos uma necessidade, sim. Quando se pensa em improbidade, quando se pensa em corrupção, tudo se olha para a despesa, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de carinho com esses atos de contração de receitas extraordinárias, com certos atos que geram diminuição do número total das receitas, seja com endividamento, seja com antecipações, seja com cessões de crédito, para que a gente não comprometa ainda mais as futuras, porque as passadas já estão desse porte.
como eu falei para os senhores, alguns desses contratos já entabulados pelo Tribunal de Contas, já totalizados pelo Tribunal de Contas, em números, sobre quais foram as destinações dos mesmos, diferentemente do que havia para o contrato, em quais contratos e para quem. Estão numerados aí nesse slide. Isso tudo gerou um fato que, para mim, seria absolutamente inexcusável. É fato. Nós precisávamos ingressar num regime especial. Precisávamos. O galope da dívida era constante. Se não houvesse uma regra especial, muito provavelmente o Estado continuaria no mesmo ritmo de contração de despesas. Então, que era necessário haver um certo break. E vamos ver que a própria lei que instituiu o regime especial, né? O regime especial é uma exceção à lei de recuperação, a lei de... recuperação. A lei de recuperação, o regime de recuperação, eu acho que eu tenho que definir muito bem esses conceitos. Uma coisa é o plano, outra coisa é o regime de recuperação, outra coisa é a LRF, lei de responsabilidade. Então, nós tínhamos a lei de responsabilidade fiscal, vigência 2001. Pelo fato de ter descumprido tanto a lei de responsabilidade fiscal, tivemos que instituir uma nova lei nacional. Essa lei complementar 159, que institui o regime de recuperação fiscal, que se fez ingressar no Estado do Rio de Janeiro através de duas medidas. A primeira, a Lei Estadual 7.629, que autoriza o Estado, então, a aderir a esse regime especial fiscal. E, administrativamente, o Estado, então, ele elabora um plano, que é um ato de governo, de gestão fazendária, tributária e orçamentária, para fazer cumprir as regras gerais da lei nacional. Ok? A previsão, as hipóteses passíveis de ingresso no regime especial de recuperação estão previstas no artigo 3º da Lei Complementar 159. Estão listadas aí, resumidas aí. São 3 hipóteses: endividamento, gasto com pessoal e o valor das obrigações contraídas maiores do que o fluxo de caixa apto a pagá-las. O Estado do Rio de Janeiro conseguiu atingir as 3 metas. Ele não atingiu, ele superou, e muito, as 3 metas. Então, o que de fato que se falava é uma grande verdade. A Lei Complementar 159 foi feita para o Estado do Rio de Janeiro. Endividamento, segundo a regra da lei complementar, eu tinha que ter uma receita corrente líquida anual menor do que a dívida consolidada do exercício. Naquele exercício que o Estado aderiu, ele tinha 43 bi de receita corrente líquida. E a sua dívida consolidada estava na casa dos 108 bi. Nossa Senhora. Hoje vimos, está 158. Nossa Senhora. Gasto com pessoal, mínimo de 70% da receita corrente líquida. No ano em que o Estado aderiu, 82,5%. Não há investimento que se sustente. O Estado vive para pagar pessoal. E eu sou um servidor público do Estado, hein? Obrigações versus caixa, ou seja, contratos que o Estado não estava pagando, restos a pagar, contabilizados. Obrigações teriam que ser maiores que a disponibilidade de caixa em recurso de vinculação. Olha o que o Estado tinha de obrigação e o que ele tinha de caixa não vinculado. 11 bilhões em obrigações a serem pagas em 2017, eu tinha um caixa de 800 milhões. Esse era o estado orçamentário do Estado em 2017. As coisas como elas estavam em 2017 realmente precisavam ser redirecionadas. Fruto, sim, na nossa opinião, de uma péssima gestão orçamentária, financeira e, de certa forma, tributária também. Por quê? Porque vimos que as receitas tributárias, elas são as principais receitas do Estado. E com essa, a do ICM, chegou inclusive a ser, num determinado período, superar os 50% das receitas totais. Então, se não houver um olhar cuidadoso sobre as receitas, recolhimento de ICMS no Estado do Rio de Janeiro, acho muito pouco provável que a gente vai conseguir sair. Sair requer muito mais do que isso, mas a gente não vai conseguir contribuir para que o Estado saia desse estado de penúria fiscal em que estamos ainda hoje. Como eu falei para os senhores aqui, o Estado ingressou no regime especial fiscal, instituído pela Lei 159, Lei Complementar 159, elaborando um plano. E eu queria chamar especificamente a atenção para um fator que eu achei bastante interessante. E aí puxando, obviamente, um pouco da brasa para a sardinha do GAESF, que eu acho que acabou se notarizando por apanhar na área de benefício fiscal.
diz, uma das obrigações que o Estado contraiu ao ingressar no regime, dizia respeito a diminuir o volume total de incentivos ou benefícios, ou seja, de tratamentos tributários especiais vinculados ao ICM do Rio de Janeiro, na casa dos 10% por ano, enquanto ainda vige a recuperação, o plano de recuperação no Estado do Rio de Janeiro. Isso é uma obrigação, inclusive, prevista na Lei Complementar 159. O Estado, sabendo, ciente disso, apresenta um plano, dizendo, a lei que instituiu, qual seria, então, o mecanismo que o Estado, colocou isso no seu próprio plano, que o Estado adotaria para cumprir essa obrigação legal, de diminuir 10% do volume total de incentivos fiscais incidentes sobre ICMS ao longo do período. O Estado apresenta a seguinte solução. Vou criar o Fundo Especial de Equilíbrio Fiscal, FEF, e coloca, entre aspas, porque isso é do plano. A lei que instituiu o FEF, em seu artigo 2º, diz que a fruição do benefício fiscal ou incentivo fiscal já concedido ou que vier a ser concedido, fica condicionado a um depósito do montante equivalente a 10% aplicado sobre a diferença entre o valor do imposto calculado com e sem a utilização do benefício. Ou seja, olha, vou taxar o benefício. Se eu, empresa A, fruo de um benefício fiscal que me dá uma redução de carga de 10%, tributário de 10%, você vai ter essa redução de carga e depois você paga 10% em cima desse 10%, ou seja, fica com a redução de 9%. Ok? E assim eu cumpro um plano de recuperação fiscal. Correto? Claro que não. Por 3 razões. A primeira, e talvez a mais elementar dela, se lermos a lei toda, lá no último artigo dela, está dito assim, excetuam-se da regra de aplicação da cobrança do FEF os benefícios fiscais instituídos pelas leis tais. Muitas exceções à regra. Isso vai fazer com que esses 10% nunca cheguem. Como de fato. E vamos ver o próximo slide. Segundo, isso é temporário. Só que é temporário de 2 anos. O plano tem 3. Prorrogável por 3. Prorrogável não, acho que tem que ser. Já foi dito pelos técnicos, se não forem 6 anos, não há como cumprir as metas. E o terceiro que eu acho mais interessante é o seguinte, se eu tenho um volume total de renúncia de receita e gasto tributário para o orçamento na casa dos 10 bilhões de reais, e eu resolver criar outros benefícios fiscais, outros tratamentos tributários, regimes especiais de tributação, em que eu suplante esses 10 bilhões, chegue a 15, os 10% do FEF jamais vão ter um cordão de diminuir para 9%. Porque eu vou ter 15 menos 10%. Ou seja, eu vou ter um aumento do volume real. Então, isso não é solução, mas essa foi a solução apresentada. É claro que, junto com a solução do plano, há outras formas de você resolver o problema. Uma fiscalização mais efetiva, uma verificação das condicionantes, relação de causa e efeito. Isso sim é muito mais salutar para as finanças, para o orçamento, tanto da empresa, das empresas, quanto para o Estado. Isso que eu acho interessante. Segundo os dados extraídos do DUB, que é o sistema oficial instituído ainda hoje pelo Estado para verificação do volume total de benefício fiscal, nós vemos uma curva absolutamente crescente, desde 2007, que é o primeiro ano instituidor, até 2017. É claro que em 2007 ainda era um sistema muito rudimentar, pouca aplicabilidade de conhecimento. Agora, ele é um sistema também autodeclarado. As próprias empresas que usufruem do benefício é que se lançam enquanto fruidoras do benefício na sua integralidade ou na sua parcialidade. Então, uma determinada empresa que frui do benefício, ela também pode muito bem esquecer de colocar no DUB, até porque sem livros fiscais quem trabalha nessa área é uma infinidade, sabe muito mais do que eu, e esquece, muitas das vezes, de colocar determinadas informações que são relevantes para o fisco. Isso não é uma improbidade, é um esquecimento, uma irregularidade no máximo. Mas, mesmo assim, nós verificamos que, ao longo do período, o crescimento foi realmente abrupto. Ele passa da casa dos 2,3 em 2007, chega a 12 em 2017. Nós temos aí um crescimento, especialmente de 2013, no mesmo ano em que o Estado contrai 24 bi de empréstimos, e vem galopando até 2015 nesse sentido, o número de incentivos fiscais para cobrir esse déficit, supostamente para cobrir esse déficit, gerar fortalecimento da economia, também galopa.
de 7 para 12, quase dobrando. Creio que não é assim que a gente vai cumprir a regra da Lei 159, da diminuição de 10%. Há uma redução drástica em 2018. Eu até hoje estou para entender por quê. Não teve nenhum ato de governo, não houve nenhuma lei instituidora, nenhuma ação, nenhuma medida judicial que fizesse com que diminuísse a volumetria. Simplesmente esse número apareceu menor em 2018. É algo de se verificar com mais calma. Mas esses são os dados oficiais. Mesmo assim, nós temos 7 bilhões de reais de renúncia de receita incidente sobre ICM, quando arrecadamos algo na casa de 36 bilhões de ICMS nesse mesmo ano. FEF, a arrecadação do FEF. 2006 está baixinho, porque ele foi instituído no final de 2016, tá? A previsão, quando a lei instituiu de arrecadação do FEF, era na casa dos 300 milhões de reais. Está na lei. Está no encaminhamento do projeto de lei à ALERJ. Vamos voltar para o número de benefício. 2016, o benefício estava na casa dos 11 bilhões. Havia previsão de redução de 300 milhões. Nunca que eu vou alcançar os 10% do 159. Se você juntar uma coisa com outra, isso ficou, acho que, bastante claro. Só que, aparentemente, isso nunca foi juntado. Então, vamos lá. Arrecadação do FEF. 2016. Vamos falar de 2017, que é mais factível. 2016 só vigiou um mês, pouquíssimos meses. 2017, encerrou o exercício com 338 milhões. 2018, 379 milhões. Por mais esforço que se faça para fortalecer o FEF, é melhor esquecê-lo, porque isso não é solução. Isso só acaba aumentando, às vezes, a carga tributária de quem trabalha na área e tem que recolher ainda mais essa contribuição a favor do Estado, mesmo sendo fruidor do benefício. Fizemos também um pequeno gráfico para ver muito do que se debate acerca do incentivo, e eu acho que a razão de existir um incentivo fiscal é você fortalecer a economia, de certa forma, e impulsionar certos setores, certos ramos de atividade em determinado momento, por determinada razão, em determinado contexto, para determinada atividade. Enfim, a justificativa tem previsão constitucional, legal, regulamentar, né, de aquecimento da economia. Mas vamos ver o que isso aconteceu no Estado do Rio de Janeiro. Nós fizemos um gráfico com essas duas linhas, apontando na azul a renúncia efetiva de ICMS do Estado. Por que eu falo renúncia efetiva? Porque há dois números também oficiais apresentados pelo Estado. O número de fruição, correspondente à fruição de benefício de determinados grupos de empresa, ela apresenta um número. E o que isso efetivamente é reconhecido como renúncia de receita pelo Estado. Por quê? Há certos tratamentos tributários que eles não têm um impacto no cofre público, ele não reduz a receita. Às vezes são, até questões regulamentares de livros, melhora, simplificação. Vai até determinados tipos de incentivo que, de fato, incrementam a atividade e fazem com que a arrecadação aumente. Há ou deveria haver critérios técnicos para isso. Mas, para que não haja divergência sobre o que de fato acontece, nós só pegamos esses números, aqueles 12 bilhões, 11 bilhões, são relativos àquilo que a Secretaria de Estado de Fazenda efetivamente reconhece como renunciado. Para que os senhores tenham mais ou menos a ideia, o que é declarado no DUB ano é algo em torno de 36 bilhões, 37 bilhões, e o que o Estado reconhece como renúncia era 11, 12 bilhões. Então, estou trabalhando esses 11, 12, chegando nessa curva em percentual sobre o volume total de receita versus renúncia. Chegamos em 2016 alcançando 38% do gasto. Vamos tratar agora renúncia de ICM como gasto tributário. Vamos falar, o gasto tributário atingiu 38% da receita efetiva do Estado. Isso é um volume muito grande. Não há uma despesa, não há uma UG, unidade gestora orçamentária, que tenha tanta significância para o Estado quanto se fôssemos tratar com despesa os gastos tributários. E a curva abaixo é o percentual em relação ao PIB. É um número oficial de crescimento da economia, PIB. Queríamos todos nós aqui que o gráfico em laranja acompanhasse o gráfico em azul. Isso seria o ideal.
Porque ao mesmo passo em que eu teria uma renúncia efetiva, galopante, crescente, eu teria o crescimento do PIB crescente. É claro que eu não estou aqui a dizer, e eu quero que isso fique muito claro, que não é o benefício que levou o PIB para baixo, até porque o PIB não está em baixo, o PIB se manteve, mas tudo bem que o volume real ele é baixo, ele acaba sendo decrescente, porque aqui é valor histórico. Mas se a gente levar em consideração que isso seria a razão de existir o benefício, eu esperaria que o PIB crescesse. Se não junto, houvesse uma curva de crescimento, o que de fato não há. Toda vez que eu apresento esses números, eu apanho. Não é por causa disso que eu vou deixar de apresentar para o senhor hoje. Apanho convicto. Pelo seguinte, de novo trazendo os números para cá, agora fazendo comparação com os gastos efetivos, despesas públicas por função. Claro que a gente teria que tratar algumas funções que consideraríamos as mais essenciais. Recortamos educação, saúde e assistência social, onde o azul, não sei se dá para... Onde o azul é renúncia efetiva de ICM, trazendo agora em outro gráfico os mesmos números. Gastos efetivos com educação, em vermelho, saúde em verde, em assistência em roxo. De 2013 para 2014, o galope fica realmente assustador. Porque o volume total de renúncia efetiva chega a... Eu não sei quantas vezes maior fica que a assistência social. Fica o dobro da saúde, em gastos totais com saúde. Saúde, se não me engano, nessa época estava algo em torno de 5 bilhões. E o número total de renúncia efetiva, fruída através de benefícios fiscais, foi na casa de 10. Então, e assim nós vemos que nos anos subsequentes também. Isso demonstra, muito embora aqui também haja nas despesas, inclusive, um percentual altíssimo, como dissemos, relativo a pagamento pessoal, isso demonstra o que alguns colunistas escrevem, muito en passant, se não mudarmos radicalmente o posicionamento, vai ser muito difícil o Estado retomar o seu aumento dos investimentos em políticas públicas essenciais, infraestrutura. Porque daquilo que não é renúncia, daquilo que não é, acaba se gastando muito mais em pessoal, sobrando muito pouco para investimento. Está aí a diferença. Renúncia efetiva de ICMS versus investimentos públicos, em todas as áreas. Segundo, categoria oficial de contabilidade pública e dados extraídos do Tribunal de Contas. No município, não é muito diferente. A situação fiscal do município e nem poderia ser diferente. Números, estudos, todas as análises de conta de gestão de governo anual que o Tribunal de Contas faz há décadas, apontam para uma certa preguiça da gestão fazendária municipal. O que é a preguiça da gestão fazendária municipal? A exceção, talvez, da capital e um pouco de Niterói. São municípios que têm, digamos assim, a administração fazendária, tributária, orçamentária mais consolidada. Os demais municípios, basicamente, sobrevivem de repasses. Verbas que são repassadas por força de Constituição, da lei de convênios do Estado e da União para os respectivos municípios do Rio. Quase 90% deles deve ter, no máximo, 10% de receita advinda de recursos, de receitas tributárias próprias, de sua própria competência. A imensa maioria deles são repasses, fundos de participação municipal, convênios com a União e com o Estado. Não raro, verificamos municípios que têm apenas 5% da sua receita total advinda de receitas próprias. 5%. Então, o nível de dependência do município, da situação econômica orçamentária do Estado e da União, é absolutamente comprometedor. É preciso também que se olhe para o município e lhe dê uma certa independência, até para que certas pactuações sejam refeitas. Quem acompanha jornais, vê situações de saúde e educação, empurra um hospital para um ente, empurra para o outro, é porque ninguém tem recurso suficiente para mantê-los. E assim você não sabe como vai gerir, não sabe que tipo de serviço vai ser prestado. Isso é o reflexo da total dependência que um determinado, porque a imensa maioria dos municípios tem, das transferências. Mesma situação também, desequilíbrio financeiro, número de restos a pagar galopante, descumprimento do 42 da LRF, que inclusive é um crime. Tem previsão no 359C, se não me engano, que é
que é o descumprimento do 42 da LRF, a assunção de obrigações nos 2 últimos quadrimestres, gerando dívida galopante para a gestão seguinte, sabendo que não tem dinheiro em caixa naquele ano para honrar. Ingresso, por exemplo, de N cargos comissionados às vésperas da eleição. A cada 4 anos isso acontece. Isso compromete sobremaneira as despesas do Estado, do município, nos anos sequentes. Enfim, essa situação um tanto quanto rudimentar das gestões orçamentárias e financeiras, infelizmente, não é uma peculiaridade do Estado do Rio de Janeiro. Outros estados, como, por exemplo, Minas, já estão ingressando, estão solicitando ingresso nesse regime de recuperação e com números ainda piores do que o Estado do Rio de Janeiro estava em 2017, em percentuais e comprometimentos e por aí vai. Caminhando para o fim, mas eu gostaria, assim, infinitamente de solicitar pelo menos mais uns 6 minutos para a gente voltar, então, para o nosso tema, que todos esses números, todas essas gestões, todos esses dados, ainda que passado aos senhores, muito embora estejamos aí já nos 40 minutos, mas também resumir tudo isso em tão pouco tempo é um pouco complicado, mas isso tudo só poderia ter reflexo. Há previsão, sim, na Lei de Improbidade Administrativa, de punir o mau gestor, que não conduziu muito bem a sua gestão pública, tanto só no artigo 10º caput, como também no inciso 7º, que aí é uma previsão específica para o tipo de improbidade administrativa, de conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais, e especificamente agora, vamos colocar o recém-criado 10A, em que instituiu isso para os benefícios fiscais incidentes sobre o ISS nos municípios. Para tentar agilizar, no Estado do Rio de Janeiro, muito embora haja a regra do CONFAS, a famosa guerra fiscal, né, que deveria ser evitada se aplicássemos a regra do CONFAS instituída no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12G da Constituição, só que o Estado do Rio de Janeiro descumpriu 172 vezes essa regra, editando 172 decretos estaduais. Não foi um 71, né? Quase. Eu acho que se apurarmos melhor, mas enfim, vamos deixar 172. Tratamentos tributários, regimes especiais de tributação por decreto, dos quais 32 deles, apenas uma única empresa frui. Repetindo, dos 172, 32 foram tratamentos tributários especiais direcionados para uma única empresa. 21 deles para 2 empresas e 12 deles para 3 empresas. Então, um volume significativo de decretos, muito pouca gente frui dos mesmos. Só por um pequeno destaque, já no curso de uma ação civil pública que já temos desde 2016, há então um relato bastante que eu acho bem significativo, feito pelo senhor Adilson Zegu, que era o subsecretário de Receita à época. Ele diz que 3.000, algo em torno de 3.000 CNPJs fruem de benefícios fiscais incidentes sobre ICM no Estado do Rio de Janeiro. 3.000 empresas fruem de benefício fiscal, ao passo que, excluídos as empresas do Simples, que aí tem um regime próprio de tributação, algo em torno de 50.000 outras empresas poderiam fruir. Se isso não é intervenção na livre iniciativa, no domínio econômico, eu não sei o que é. E aí voltamos lá para o conceito do Emerson para dizer que toda essa política tributária e orçamentária deveria e é passível, sim, de observância através das sanções e dos regramentos da Lei de Probidade Administrativa. Também temos benefícios fiscais em que não se verifica as condicionantes, ou seja, determinada empresa usufrui de um benefício para aumentar o número de emprego. O número de emprego não aumenta, porque também isso depende de muitas outras questões, e mesmo assim continua fruindo benefício. E temos outras, como aumento de pátio, contratação de pessoal, compra de frotas e por aí vai. Condicionantes que são impostas no próprio regramento que não são cumpridas e que também, por sua vez, não são desfeitas. São eternizadas, sem nenhuma cobrança, ou sem nenhuma renegociação, ainda que seja. Isso fere automaticamente a administração fazendária do Estado do Rio de Janeiro, porque há certos movimentos que são feitos a favor e contra através de secretarias diferentes. Então, enquanto temos secretarias concedendo a determinados atos ou determinados decretos que conferem o poder de fiscalizar a Secretaria de Fazenda. Então, a Secretaria de Cultura, por exemplo, ela é capaz de
fornecer um benefício fiscal para a área cultural e determina a Secretaria de Fazenda que fiscaliza, só que não comunica a Secretaria de Fazenda para comunicar. Isso gera omissões, isso gera um descontrole na fiscalização dos atos. Nós temos 7 secretarias no estado do Rio de Janeiro que já concederam ou ainda concedem benefícios fiscais em suas respectivas áreas. CDEs, agricultura, cultura, esporte, infância, lazer, fazenda, por aí vai. Esse emaranhado de normas, de falta de transparência, de falta de governança, de falta de controle, só poderia gerar um tipo de coisa. Qual? Corrupção. Já que o meu tempo está esgotado, agradeço pela atenção, coloco à disposição para o debate.